E aí, galera, beleza? Tudo em cima? Seguinte, a gente vai dar continuidade ao estudo sobre história da África, sobre reinos africanos, sendo que a gente está fazendo essa primeira leva, uma série de 6 reinos africanos, e comentamos 3 que estavam localizados, assim, do ponto de vista temporal, na Idade Média, né, tendo como referência a Idade Média Ocidental, portanto, lá da queda de Roma, queda de Constantinopla, né, do século V ao século XV, e a gente falou primeiro sobre o reino de Gana, e aí depois abordamos o Império do Mali e o Império de Songhai. O Império de Songhai ele vai cair no finalzinho do século XVI, né? Então, assim, já entrou ali na Idade Moderna. De qualquer forma, ele está ali naquela transição. E a gente vai falar agora de 3 reinos africanos que estão no período da Idade Moderna, dentro da mesma referência ocidental. A gente vai fazer a sequência de Daomé, que é o atual estado do Benin, aí Oió, que é localizado no sul da Nigéria, né, o que é o sul da Nigéria hoje, e o Reino do Congo. Beleza? A gente vai começar pelo reino de Daomé, o atual Benin. Bom, localização espaço-temporal primeiro. O reino de Daomé é formado no século XVII pelo povo Fon, grupo étnico Fon. E ele vai até o século XIX, né, como um reino autônomo, quando ele é colonizado no final do século XIX pela França. Vai permanecer colônia francesa até 1960, quando ele consegue a independência, né, aquela série de independência após a Segunda Guerra Mundial, né, as independências afroasiáticas, e vai mudar de nome em 1975, que é quando muda de Daomé justamente para Benin, o estado atual, né? A localização geográfica, ele é banhado pelo Oceano Atlântico, né? Então, costa atlântica da África, no Golfo da Guiné, próximo ao Golfo de Biafra, que era uma região fundamental para o comércio de escravos, que é uma das coisas que a gente vai chamar a atenção, né, do Daomé. E, vamos dizer assim, do ponto de vista de vizinhos atuais, ele faz fronteira com Togo, faz fronteira com a Nigéria, está perto ali da costa do Marfim, assim, ao norte, né, ele é meio que delimitado pelo rio Níger, e essa região ali, né, do Golfo da Guiné, era a região por conta do rio Níger, para onde se escoava o ouro, até por isso essa região ficou conhecida como Golfo do Ouro, como a Costa do Ouro, que a gente mencionou isso, essa nomenclatura, quando falou sobre o reino de Gana. Lembra que o reino de Gana, né, não estava onde é o estado de Gana atualmente, que é banhado pelo Oceano Atlântico. O reino de Gana estava mais ou menos no interior, naquela parte bem abaulada, né, ali da África, onde seria mais ou menos a Mauritânia, né, o Mali, ele estava mais ou menos por aquela área ali. Então, teve a formação no século XVII, um governo centralizado, né, um monarca acumulando lá funções de executivo, de chefe militar, funções religiosas, inclusive. E aí, o que a gente vai chamar atenção? Óbvio, pensando em provas, que tipo de conhecimento que a gente tem que ter, né? A ideia é estabelecer muito, pensar no Daomé, e mesmo Oió, no Reino do Congo, pensando numa história do Atlântico, ou seja, o contato que a África estabeleceu tanto com a Europa e com a América, e muito desse contato, né, a força desse contato girando em torno, na Idade Moderna, do comércio de seres humanos, né, no comércio bizonho, bizarro de escravos, sendo que o Daomé foi um dos principais fornecedores. E aí eu queria lembrar aqui um cenário mais amplo, que é o seguinte: os países europeus, nesse período de Idade Moderna, eles não conseguiram conquistar o continente africano. A presença europeia era uma presença na faixa litorânea, né, de superfície. Conquista do interior do continente africano e do continente asiático, ela é no século XIX com o chamado neocolonialismo, né? O Daomé, inclusive, vai ser incorporado, né, dentro da lógica neocolonial ao Império Francês. Então, os países que foram se fixando, né, na costa da África, e aí pioneiramente Portugal, que foi o primeiro grande comerciante de escravos, né, da modernidade, porque Portugal lidera a expansão marítima através do périplo africano, então ele vai estabelecendo esse contato, né, primeiro, estabelecendo bases, fortalezas. Essa região que a gente está falando, né, do Golfo da Guiné, ela tinha uma das 3 grandes rotas de escravos da África para a América. Então, um pouco acima, na parte abaulada mesmo, partindo ali de Cabo Verde, você tinha a rota da Guiné. No Golfo da Guiné, tinha a rota da Mina, porque ali havia uma fortaleza portuguesa, que era a fortaleza de São Jorge da Mina. Dali era uma fonte, né, de embarque dos escravizados. No Benin, tinha também no litoral do Benin, havia uma fortaleza, né, do Daomé, havia uma fortaleza portuguesa, que era de São João Batista de Ajudá,
Então, era meio que a tradução portuguesa, né, para a cidade, lá dentro da língua Fon, ou Iudá, né, aí virou ajudar. E mais para baixo, ali na área do Reino do Congo, a rota de Angola. Então, uma das três grandes rotas via justamente daquela região. E como Portugal foi pioneiro, né, na expansão marítima através do périplo africano, Portugal é o primeiro país a estabelecer ali as suas influências. Só que justamente não tendo condição de conquistar essa vasta área, estabelecer relação com estados africanos era fundamental para justamente mobilizar esse comércio. Então, esses estados deveriam ser estáveis, né? Nessa relação, o que europeus forneciam, o que estados africanos, né, forneciam? Bom, dos estados africanos para os europeus, em geral, o principal produto era justamente o comércio de seres humanos. No caso dos europeus para esses estados africanos, envolviam artigos militares, né, o que dava vantagem militar contra reinos vizinhos e que permitia que esse estado ganhasse essas rivalidades regionais, né, pudesse às vezes até se expandir, como o próprio Dahomey fez, e se estabilizar. Né? Esta estabilidade e essa capacidade militar frente a outros mobilizava o comércio, né, de escravos. Então, esses governos eram fornecedores. Então, artigos militares eram um dos elementos que os Estados europeus forneciam. E assim, eu estou dando ênfase para Portugal, porque é o primeiro grande comerciante europeu de escravos, mas lembre-se que, sobretudo no século XVII, outros estados, né, entraram nesse comércio. Os Países Baixos, com as empresas holandesas, principalmente, mas também franceses e ingleses, né, que foram os principais comerciantes, né, de escravos, né, ao longo de toda a Idade Moderna, né, no início são os portugueses, mas a Inglaterra depois assume a dianteira, e no século XVII teve participação inclusive de prussianos, de suecos e dinamarqueses, né, que no século XVIII vão acabar saindo de cena, tendo uma participação muito minoritária, mas no século XVII eles tiveram ali alguma importância. Nesse início, né, de século XV e XVI, aí Portugal de fato detém um certo monopólio. E nessa relação com esses reinos africanos, tinha isso, né, de eu adquiro escravos, eu forneço artigos militares, o que leva a construir essa vantagem, né, de se expandir em relação aos seus vizinhos e garantir o fornecimento de escravos, né, de uma maneira constante. Artigos de luxo, e aí envolviam tecidos e bebidas. Esses artigos de luxo são aqueles artigos que vêm de outra região, né, que não tem na própria região daquele estado africano, e, portanto, ele é valorizado, econômica máxima. Né? Uma das coisas que garante valor para as coisas é o princípio da escassez, ou seja, se é um princípio raro, aquilo costuma valer. Então, como não é da minha região, né, e aí o monarca, né, o rei, a autoridade que meio que recebe nesse comércio, vira um artigo de luxo. Isso envolvia tanto tecidos quanto bebidas. E aqui, a bebida inicial, que é o que Portugal fornecia, envolvia o vinho. Né? Mas a cachaça criada, produzida no Brasil, ela vai, com o tempo, tomando conta, virando uma concorrência e até ultrapassando o vinho português. Assim como o tabaco também produzido no Brasil. E aqui vale fazer um parênteses, né, para chamar a atenção da economia brasileira, lembre-se que a economia do Brasil colônia ela não é só voltada para a agroexportação de açúcar. O Brasil tem uma série de produtos que mobilizam a economia interna, chamada economia endógena, ou esses produtos, quando saem do Brasil, né, eles vão para áreas que não é a metrópole, que não é Portugal. E, portanto, eles mobilizam os interesses de grupos do próprio Brasil colônia. Ou seja, por mais que haja o pacto colonial, tem um sistema absolutista, decisões centralizadas, a gente não pode idealizar, romantizar essas coisas. Lembre das aulas que a gente fez sobre antigo regime, sobre absolutismo. Então, é óbvio que os interesses de grupos internos no Brasil, eles vão se impondo, vão ganhando espaço. Tanto que, se você for pensar na quantidade, né, dos ricos do Brasil, a maior parte deles nem vinha da agroexportação açucareira, que era uma coisa ali de Pernambuco, né, Bahia e algo de São Vicente. Vinha, em geral, de criadores de gado, né, de plantadores de tabaco, de algodão no Maranhão, ou mesmo no Rio de Janeiro, ou até na Bahia. Ou seja, vinham desses outros produtos da chamada economia endógena. E a cachaça, e principalmente o tabaco, né, eram usados como moedas de troca nesse comércio no comércio com os escravos, né?
Então, essa produção era uma produção absolutamente fundamental, porque esses escravos é que serviu como mão de obra para o principal negócio de Portugal, que era a produção de cana-de-açúcar, né? Bom, então, nessa relação entre europeus e estados africanos, e que vale para o Daomé, obviamente, mas vale para os outros, o fluxo era isso, né, de escravos, artigos militares e artigos de luxo. E esse foi o principal elemento econômico do Daomé ao longo da Idade Moderna, com grande destaque principalmente para o século XIX. Isso que é o seguinte, o Daomé se expandiu ali na região, né, conquistando reinos vizinhos, e em determinado momento ele até conseguiu submeter o reino de Oió, que é esse reino que ocupava, né, o que é o atual sul da Nigéria, próximo ali ao Golfo de Biafra, que era uma grande área de carregamento de escravos. Só que a partir de 1730 foi Oió que submeteu o Daomé. Submeteu numa espécie de vassalagem, né? Vamos usar esse termo, porque Daomé tinha que pagar tributos a Oió, assim como fornecer indivíduos para o exército. Mas o Daomé conseguiu manter, em geral, a sua autonomia. Então, mesmo numa relação de vassalagem, ele se destacou muito no comércio de escravos, especialmente no século XIX. E é justamente no final do século XIX, quando o comércio de escravos cai, quando o tráfico de escravos é abolido, né, e aí o fim da escravidão no Brasil, a independência de Cuba, desde a metade do século XIX, a abolição da escravidão nos Estados Unidos, com a 13ª emenda no final da Guerra Civil, né, em 1865, a economia do Daomé, que era dependente desse comércio, vai se fragilizando, disputas internas, enfraquecimento, e a França consegue se impor e adotar como colônia, né? Bom, de qualquer forma, o que a gente pode destacar mais, além dessa participação? Acho que é que chamar a atenção de um outro produto, dá para chamar a atenção também do dendê, né, do óleo de dendê, algo que também vai chegar ao Brasil, até porque vem pessoas dessa região. Mas se tem alguma coisa que a gente possa destacar mais, esse contato entre reinos africanos e o Brasil, ele em determinados momentos assim, ele foi tão forte que quase que as relações, vamos dizer assim, o comando português ficava meio que de lado. Lembre-se que o pacto colonial é um conceito válido. O pacto colonial é a ideia de monopólio, de exclusividade de Portugal. Ele é um conceito válido, mas ele é um conceito holístico, né? Ele é um conceito abrangente. Ele é um conceito, um panóptico, que beleza, hein? Né? Ele é o conceito de uma ideia geral. Não quer dizer que ele funcione 100% para todas as coisas. Então, o pacto colonial, que é um conceito válido, ele tem furos. Essa relação que o Brasil tinha com várias partes da África, por conta do comércio de escravos, uma relação muito direta, promove esses furos no pacto colonial, a ponto de um brasileiro, e aí estou colocando brasileiro no sentido de nação, né? Brasileiro como ter nascido no Brasil. Mas um brasileiro chamado Francisco Félix, tinha nascido na Bahia, era um mestiço, né? Então tinha mestiçagem de europeu com africano. Ele era tão forte no comércio de escravos e a relação dele com o reino de Daomé era tão próxima que ele se tornou um xaxá, ele se tornou um vice-rei, né, do Daomé, protegido pelo rei do Daomé, tamanha a relação de proximidade, né, e de importância dele nos negócios. Vale a pena chamar a atenção também de que vários escravos no Brasil, ou libertos e alforriados, principalmente a partir ali no século XIX, mas principalmente a partir de 1835, ou seja, depois da revolta dos malês, quando o escravo baiano passou a ser mal visto dentro do Brasil, tanto os nascidos na Bahia e, portanto, nascidos no Brasil, chamados de escravos crioulos, beleza? Crioulo é um nome que carrega um ranço racista, porque era o nome que se dava a escravos negros nascidos no Brasil. O escravo africano negro que vinha da África, tinha nascido no continente africano e vinha para cá, era chamado de escravo de nação. Se você quisesse perceber assim a diferença de um para o outro, né, como meio que saber era nascido no Brasil ou vindo da África, uma das maneiras era pelo sobrenome. Então, se aquele escravo era chamado de Antônio Cabinda, Antônio Mina, Antônio Guiné, Antônio Angola, o sobrenome dele registrava a região da África que ele tinha vindo. Esse é um escravo de nação. Se ele tivesse o sobrenome do senhor, mostrando que aquilo era propriedade, né, daquele senhor, porque ele era um escravo nascido aqui no Brasil, escravo crioulo. Mas, assim, independente da situação,
se era por punição, punição do tipo, se livra desse cara, manda ele para fora do Brasil, porque esse escravo aqui é problema, né, revoltoso, sabe-se lá. Mas se esse escravo, ou por punição, ou porque foi um liberto, um alforriado, que decidiu voltar para a África, vários deles retornaram para essa área que era o Benin. São os regressos, né? Ali, ao longo do século XIX, se conta mais ou menos no número de 5.000 regressos desses dois tipos, ou de pessoas que voltaram de maneira espontânea, ou como uma forma de punição, na verdade, para se livrar de um problema, manda o cara de volta, né? E é curioso porque havia aquela sensação de que esses regressos estavam voltando para sua terra-mãe, mas o tempo que eles passavam no Brasil, ou por ter nascido aqui, né, parentes de africanos que nasceram aqui, ou mesmo o tempo que permaneceu aqui, mesmo tendo nascido na África, eles tinham passado por um certo aculturamento. Então, quando eles voltavam para a África, e eu estou dando destaque, né, especial para essa região, do que hoje é o Benin, e do que hoje é o Togo, né, são áreas vizinhas ali, mesmo o sul da Nigéria, Costa do Marfim, eles não eram vistos como africanos, não eram vistos como daquela região, eram vistos meio que como brasileiros, né? E criaram um grupo diferenciado, assim. A estimativa que tem, pelo menos assim, a última que eu vi, é que mais ou menos 5% da população atual do Benin é de descendentes desses regressos. Eles são presentes no Togo também. São os dois países que mais têm presença. No Togo, o nome Silva virou um nome de elite, porque esses regressos, né, eles levavam conhecimentos que eles aprenderam aqui no Brasil. E um dos conhecimentos que fez com que essas pessoas desenvolvessem a área de negócio era a construção civil, né, as casas de alvenaria, que era uma novidade para boa parte daquelas regiões ali. Então, o nome Silva foi construído por uma família, né, que virou elite ali por conta da construção civil com casas de alvenaria, que no Brasil é um nome super comum, né, tem esse fenômeno. Outra coisa que a gente pode destacar e que é super peculiar do Dalmé, isso daria uma boa questão de Enem, uma boa questão para a prova da UNB, de UFO, por exemplo, até um AFT que já cobrou elementos de África, assim, às vezes mais específico, né? Provas de São Paulo, uma prova da Unicamp, FUVEST, talvez Unesp menos, mas assim, para essas provas que são provas interessantes, né? Eles podem cobrar as AGOT. AGOT era o exército, a guarda real, um exército de elite, composto só por mulheres e que protegia o rei do Daomé. Na capital, né, no palácio, só poderiam andar mulheres. Todos os cargos administrativos ocupados por homem também tinha uma mulher próxima servindo como fiscal, né, do rei. Ele se cercava de mulheres como uma forma de proteção. Num primeiro momento, mulheres assim que eram consideradas meio indomáveis, né, pelos maridos, e aí acabava tendo separação, ou uma filha que era de difícil criação, começaram a ser recrutadas. E com o tempo, as Agote passaram a fazer um recrutamento anual, passando, né, na região de interior, né, nas aldeias do reino de Daobé, recrutando à força, né, filhas, sobrinhas, netas, das várias famílias ali para abastecer o exército. Elas chegaram a ter um exército de 3.000 mulheres regulares, com treinamento assim brutal, sendo que o teste final, elas eram treinadas meio que em duplas, né? O teste final, a dupla deveria passar por um arbusto cheio de espinhos. Eram mais ou menos uns 100 metros de arbusto passando nos espinhos, e ela tinha que chegar viva, né, do outro lado, e ela não poderia nem chorar e nem gritar durante a travessia. Então, assim, é uma formação brutal. Tem alguns relatos de soldados franceses que enfrentaram, né, as Agote, e o grande temor, assim, além da bravura, não sei o quê, o grande temor é porque uma das especialidades delas era decapitar cabeças. Então, elas conseguiam, elas tinham essa técnica de, no combate corpo a corpo, com um golpe só de espada, decapitar uma cabeça. Você imagine a fama que isso corria. As Agote foram que inspiraram a formação no Pantera Negra daquela guarda só de mulheres que protege lá o rei, né? Como é que era o nome do rei lá, do último que é registrado no Pantera Negra? Ah, esqueci agora. Vocês lembram aí? Se lembrar, não vai dar para me falar também, né? Vou ver se eu lembro daqui a pouco, mas eu
saber o nome. Eu estava até brincando aqui em casa de Pantera Negra com o Bernardo esses dias. Bom, de qualquer forma, elas que deram a inspiração. A última delas, que nasceu ali no final do século XIX e recebeu um início de treinamento, morreu na metade do século XX, teve documentário, assim, entrevista. É difícil de achar, mas até se acha pela internet, obviamente, assim, acha em inglês e francês, né? Tem no Smithsonian Channel, eu não sei quem tem aí TV por assinatura, mas esse canal tá passando um documentário sobre a Zagote, né? Então, assim, um exército super peculiar, foi o único exército regular, a única tropa de elite regular feminina da história, ao menos que se tem registro, né? E aí eu queria chamar a atenção de um último elemento, que vamos ver se eu lembro todos os nomes aqui, senão eu vou colar, beleza? Que é o seguinte, teve um rei do Daomé no final do século XVIII, transição para o século XIX, que era o Agonglo. Agonglo, é isso. E ali meio que se aproximando, né, ao final da vida, ele começa a pensar no sucessor dele, que seria o filho mais velho. Essa era a tradição. Mas o que ele estava em dúvida é porque o filho mais velho, que era Adandozan. O filho mais velho, ele se mostrava assim muito irracível, irracional, né? Uma figura muito de instintos, e ele temia que o cara pudesse não fazer o filho dele mais velho não pudesse fazer um bom governo. E ele faz uma consulta aos deuses, uma consulta aos sacerdotes, e ele decide na verdade, que o sucessor dele seria o filho mais novo. O filho mais novo, como é que era o nome mesmo? Era Guzon. Não, Gueso. O filho mais novo era o Gueso. E, e aí ele, né, meio que como assim, o último pedido, ele coloca que o Gueso seria o rei, mas enquanto ele não pudesse, o filho mais velho, o Adandazon, iria operar meio que como um regente até o Gueso completar a maioridade. Só que quando o Adandazon assume o governo, né, ele meio que, como se fosse assim, dá um golpe de Estado, né, um golpe interno, e aí ele assume o trono sem a pretensão de passar o trono para o irmão, e inclusive ele pega a mãe do irmão, que não era a mãe dele, né, porque rolava a poligamia, né, então eles tinham mães diferentes, o mesmo pai, que era o Agonglo, mas mães diferentes, e ele pega a mãe do irmão mais novo e vende como escrava. E assim, essa foi uma coisa terrível do governo do Adandazon. Né? Pela primeira vez ali na história do Daomé, inclusive daqueles reinos que faziam comércio de escravos, ele escravizou pessoas do próprio povo, do próprio reino de Daomé. Isso é uma coisa que não tem paralelo assim, na história da escravidão dos reinos africanos. Quer dizer, eles escravizavam reinos que eram vizinhos, que eram rivais, coisas desse tipo. Porque o africano não se enxerga como africano. Ele é africano do ponto de vista do europeu. Ele se enxerga como Fon, como Ashanti, como Banto, como Yorubá, como Ibo, né, como os vários grupos étnicos que têm reinos vizinhos. Então, assim como Roma escravizou germânicos, porque eles não se enxergam como europeus, somos tudo a mesma coisa, né? Então, os africanos lá escravizavam outros reinos rivais, né, guerras ali no interior e tudo mais. Mas a bizarrice do governo do Adandazon é justamente ele escravizar figuras do próprio reino. E aí a mãe do irmão mais novo dele, né, teve simplesmente o paradeiro desconhecido. E tem uma outra peculiaridade que é o seguinte: depois o Adandazon foi derrubado, o irmão mais novo lá acaba subindo o trono, apoiado pela população, inclusive, né, por conta desse governo terrível. E o Daomé, né, o atual o Benin, tem todos os tronos de todos os reis do Daomé. E só falta um trono, que é justamente o do Adandazon. O trono dele acabou sumindo. Bom, sobre esses dois elementos, paradeiro da mãe do Gezó, o irmão mais novo, que acabou liderando a revolta e assumiu o trono, o paradeiro da mãe do Gezó, que o nome dela é Aí eu vou colar, deixa eu ver se tem aqui. Agontimé. Agontimé é o nome dela. O paradeiro da Agontimé e o paradeiro do trono. Comentários sobre isso. Tem historiadores, e essa pesquisa ela vem do Pierre Verger, que foi um francês que morou no Brasil, estudou o tráfico de escravos e a herança da cultura africana no Brasil. Ele morou na Bahia. O livro clássico dele chama Fluxos e Refluxos.
Deixa eu ver, a gente está com 24 minutos, beleza. A gente tem até meia horinha a dar, né? O Pierre Verger, ele apontou que pode ser que que a Ana Agontimé, ela tenha sido vendida como escrava, ela e meio que o séquito dela, em São Luís do Maranhão. Por quê? Porque mais ou menos na mesma época, né, que ela teria sido vendida, que é início do século XIX, surgiu um culto liderado por uma mulher, né, seguida lá por um séquito, né, que considerava ela uma rainha, de um culto a deuses do Daomé. E esse culto que tem em São Luís do Maranhão, que tem sempre como protagonistas, né, como sacerdotisas, como pessoas que lideram, sempre as autoridades são mulheres, ele é um culto super peculiar do Maranhão. O BRVG apontou mais ou menos que poderia ter sido o destino, né, da Naguntimé, e vários historiadores meio que corroboram, endossam essa tese. Lá é o culto da Casa de Mina, sendo que a Casa de Mina tem a ver justamente com essa rota da mina, que partia ali da região do Golfo da Guiné, onde Daomé estava localizado, né? Então é uma pista, é bem possível. Esse culto, inclusive no Maranhão, da Casa de Mina, é lindo, super peculiar, a força, assim, um protagonismo feminino das mulheres negras, elas fazem uma dança da barrigada. Quem vai a São Luís, se você visitar o centro, você vai ver várias desses rituais, dessas danças de crioula, essas danças de tambor, que ocupam ali aquele centro cultural, né, da antiga da São Luís histórica, assim, né, vamos dizer assim, o centro velho, né, numa parte nova da cidade, quando você atravessa a ponte, assim, é de dar uma arrepiada. E em relação ao trono, tem muita gente que sustenta que o trono estava no Museu Nacional, né, que passou por aquele incêndio e o Brasil perdeu muita coisa. Eu tenho um colega, inclusive, mora no Rio de Janeiro, é biólogo, e ele trabalha com uma espécie de aracnídeo, que é indício é, de, bom, de bom ambiente, assim, de equilíbrio ambiental. E aí todas as espécies coletadas por ele estavam no museu, material absurdamente frágil, né? Perdeu uma pesquisa de mais de 10 anos, fazia 10, 11 anos que ele pesquisava. Esse aracnídeo ele tem incidência no Brasil e em outros países, assim, poucas pessoas que estudavam. Ele até brinca assim, o Congresso Mundial lá do grupo dele dava coisa como 16 pessoas, né? E é óbvio que assim, os dados da pesquisa, essas coisas estão salvas na internet, nuvem, até porque é compartilhado com esses outros pesquisadores do mundo, mas a coleta mesmo, as espécies propriamente dita, quer dizer, uma pesquisa de uma vida inteira, um negócio assim de chorar, né? E aí, em 1844, como item número 6.000 da coleção, foi registrado um trono que não sabia meio que da origem. E os historiadores ali ao longo do século XX, fazendo comparação desse trono com os tronos guardados lá no Benin, viram que as semelhanças eram muito próximas e que muito provavelmente aquele seria o trono, né, do Adandazon, Adandozon, Adandozon, Adandozan, Adandozan, que sei lá, foi tirado lá do Daomé depois que ele caiu na revolta liderada lá pelo irmão dele. Não se sabe como que esse trono teria vindo parar aqui, se ele deu de presente, porque tem comunicação dele com Dom João VI, por conta do comércio de escravos, se ele enviou esse presente para o Dom João, ou se o irmão dele, depois que o derrubou, despachou o reino, despachou o trono, vendeu. De qualquer forma, o trono estava no museu e também foi perdido, né? Ou seja, o quanto que o Brasil é negligente com história, com a sua cultura, com coisas que fazem parte de nós, né? Bom, de qualquer forma, a gente falou aqui sobre vários aspectos, né, do reino de Daomé, o atual Benin, coisas que podem aparecer em prova, vale a pena ser pensadas, ser conhecidas, para a história do Brasil também nos envolve. Beleza? Certo, galera? Fique em casa, lave as mãos, cumprimente as pessoas, cuide de si mesmo e de quem está ao seu redor. O esquema é chegar no fim vivo, emocionalmente equilibrado e bem. Beleza? É isso, valeu, abraço.